Fala, trader, tudo bem? Vou mostrar aqui para vocês nosso super indicador de compra e venda. Eu estou aqui com o gráfico do índice futuro aberto. Eu vou selecionar aqui os candles e vou inserir regra de coloração, super indicador de compra e venda. E aí, quando eu insiro, vai ficar assim. Vocês vão perceber que tem uns vermelhos um pouco diferente aqui, amarelo um pouco diferente, porque quando eu aplico uma regra de coloração nos candles e ele já estava com o candle verde e vermelho, as cores vão se sobrepor e acontece isso. O que eu posso fazer para isso não acontecer aqui em propriedades do gráfico, aliás, desculpa, eu tenho que selecionar em cima do candle, propriedade de índice futuro, e aí a aparência, aqui nos candles, você coloca tudo branco ao invés de automático, porque aí você vai ver perfeitamente a regra de coloração que a gente colocou, certo? Então, os candles em vermelho, ele está mostrando regiões de venda, candles verdes, regiões de compra, e amarelo, regiões neutras, tá? Bom, eu vou fazer duas coisas agora. O pessoal prefere utilizar isso aqui na configuração de pintura de tela. Então, a gente aproxima o mouse nos candles, de novo lá em propriedades de coloração agora, e aqui a gente seleciona colorir somente o fundo parcial. E aí, se eu quiser, eu posso voltar lá os meus candles para verde e vermelho. Propriedades de índice futuro. E aqui em aparência, a gente coloca automático. Automático, automático. Porque aí você tem referência, né? Para quem está acostumado igual eu, se o candle é de alta ou de baixo. E aí a gente tem lá as zonas de venda, zonas de compra, né? Pode ver essa região aqui. E zonas amarelas, que são zonas neutras, tá? Então, o que mais? Eu vou inserir aqui uma média de 9, só para a gente olhar com alguns setups. Então, média móvel de 9 períodos. Eu vou colocar exponencial. Propriedades. Ah, podia colocar tipo ali, mas aqui também. Exponencial. Certo? Deixa eu ver se foi aqui. Tipo exponencial. Beleza. Ah, como que eu recomendo que vocês usem esse indicador? Ele vai te dar uma noção de zonas que eu posso operar vendido e zonas que eu posso operar comprado. Não é simplesmente, ficou verde, eu já compro, ficou vermelho, eu já vendo. Não. Você associa o nosso indicador com alguma técnica de trade. Então, por exemplo, aqui, ó, esse candle, ele empurrou a média de 9 para cima, né? Setup 9.1. O que acontece? Se eu tivesse entrado aqui, eu até teria estopado aqui, né? Porque ele perdeu a mínima, né? Tem gente que gosta de colocar o stop nesse fundo, mas nesse candle aqui, nesse candle vermelho, a gente ativou o setup 9.4, né? Que a média foi para cima, a média volta para baixo. E eu poderia fazer uma venda aqui, né? Então eu poderia aí ter pegado, sei lá, até o final do dia, se eu tivesse segurado 800 pontos, né? Então, você deve alinhar, né, o nosso super indicador com alguma técnica de trade, né? Eu prefiro que utilize dessa forma. Então, esse é nosso super indicador de compra e venda. Percebam que ele mostra de uma forma bem interessante as zonas de alta e as zonas de baixa.
né? E percebam que em regiões que o gráfico está consolidado, ele fica alternando as cores, igual está nesse momento, ó. Então a gente vem aqui numa tendência de baixa, né? Mas a gente já faz algumas horas que o gráfico está em consolidação e ele fica alternando, né, essas cores. Vocês também podem aplicar essa coloração num volume financeiro, por exemplo, né? Então vamos colocar aqui um volume financeiro, inserir em nova janela. E, se vocês desejarem, eu posso colocar essa coloração aqui no volume também, tá? E aí, para quem não gosta de pintar a tela dessa forma, vocês podem colocar no volume. Eu utilizo muito assim no volume, tá? Então, esse é o nosso super indicador de compra e venda. Não esqueça, igual eu falei, não é simplesmente ficou verde eu compro, ficou vermelho eu vendo, né? Não é isso que o indicador faz, mas ele mostra regiões onde eu devo procurar venda e regiões onde eu devo procurar compra. E você associando isso a alguma técnica de trade de sua preferência, pode ter certeza que você vai ter bons resultados, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, procure a gente lá no Connect Chat do Profit. Um grande abraço e bons trades!